Quero convidar os irmãos a que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, o verso 34. Marcos 8, 34. Amém? Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler de novo? Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, vamos dizer junto essa parte? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pai, nós queremos mais uma vez, diante da sua palavra, nos render e pedir que o seu Espírito tenha toda a liberdade para estar agindo nesta noite, nos instruindo, falando aos nossos corações, nos transformando para que possamos ser mais parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim, ó Deus, nós possamos caminhar no nosso dia a dia, sendo luz e sendo, Deus, parte daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Deus, que nesta noite os nossos corações, os nossos olhos possam estar abertos para a realização do seu propósito em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por este culto e por tudo que já vivemos até aqui. Mas agora, fala aos nossos corações e transforma as nossas vidas. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. Todos nós que estamos aqui nesta noite, reconhecemos Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida? Amém? Será que todos nós temos Jesus como Senhor, como Salvador das nossas vidas? Nós queremos estar falando um pouquinho disso nessa noite, irmãos. O que é discípulo e o que é discipular? Mas para nós entendermos e conhecermos um pouco sobre este assunto, é necessário entendermos também que, com o texto que nós lemos aqui, Jesus está nos chamando para realizar algo. Veja que ele estava junto com os seus discípulos e junto de uma multidão. Estava falando para pessoas que estavam ouvindo o Mestre, Jesus, falar. E o que ele está dizendo aqui com essas palavras talvez possam trazer para aquele que ainda não está acostumado com o Mestre, um certo desconforto. Por quê? Porque Jesus está claramente dizendo que se alguém quiser seguir ele, precisa fazer o quê? Negar a si mesmo. E isso nós sabemos que é muito difícil para nós. Isso porque nós temos a nossa vontade própria, porque nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos projetos, mas nós também temos o desejo de caminhar na presença de Deus. Quem quer estar na presença de Deus, diga amém. Todos nós queremos. Mas a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina que se queremos andar na presença de Deus, há algo que nós precisamos fazer diante do chamado de Deus. Por isso, Deus enviou o seu Filho a este mundo. Por isso, Jesus Cristo veio até nós e nasceu como uma criança, se tornou um adolescente, um jovem, e depois uma pessoa adulta para cumprir o ministério que Deus, o Pai, lhes tinha colocado como missão nesta terra. E quando Jesus assume o seu ministério, agora ele começa a desafiar a toda a multidão. E esse desafio passa pelos longos dos anos, pelos séculos,
e chega até nós também com a mesma proposta, com o mesmo chamado. Não é Jesus que está falando com você aqui através da minha voz, mas é a palavra de Jesus que foi registrada pelo evangelista Marcos aqui, para que fosse pronunciado pelos séculos dos séculos, até o dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então esta palavra que Jesus estava dizendo para aquela multidão, Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você nesta noite. Se você quiser me acompanhar, se você quiser me seguir, se você quiser ser meu discípulo, primeiro você precisa renunciar o seu eu, você mesmo, tomar a cruz e seguir. Por que Jesus está falando isso? Irmãos, Jesus estava se preparando para carregar uma cruz que ninguém poderia carregar. Aquela cruz era de Jesus. Apesar de ele ter recebido auxílio, mas a cruz era para ele ser crucificado. Talvez eu pudesse ajudar a levar a cruz pelas estradas de Jerusalém, pelas avenidas de Jerusalém, como aquele que foi chamado pelos soldados, que estava passando naquele momento, e que foi, na verdade, não foi uma oferta dele, mas ele foi obrigado a carregar a cruz com Jesus até chegar na cruz do Calvário. Mas quem foi crucificado na cruz? Foi Jesus. Porque somente Jesus, através da sua crucificação, através daquela cruz, poderia pagar um preço que estava estabelecido por Deus, para que eu, para que você, para que aquela multidão para quem ele estava falando, pudesse ser salvo, pudesse ser perdoado dos pecados. Então, queridos, quando Jesus está chamando-nos para essa missão, ele está, na verdade, nos chamando para ser seu discípulo. Discípulo que vai seguir os seus passos, que vai obedecer a sua palavra, que vai obedecer a sua voz, e assim dar continuidade àquele projeto maravilhoso de Deus para salvar o homem da condenação do pecado, do qual eu e você fazemos parte. E o sangue de Cristo, que foi derramado naquela cruz, era o único ou a única maneira de nós sermos purificados, de nós sermos perdoados perante Deus. E esta é uma mensagem maravilhosa. Essa é uma notícia muito boa, que vem há mais de 2000 anos sendo anunciado. Mas, durante todo esse tempo, muitas pessoas estão sendo alcançadas por essa notícia, e muitas pessoas estão sendo transformadas, muitas pessoas, ao ouvir essa mensagem, estão se tornando discípulos de Jesus, porque essas pessoas que estão ouvindo e que conseguem crer, conseguem caminhar na presença de Jesus, essas pessoas são transformadas para fazerem parte do reino de Deus, aquilo que Jesus veio fazer e que veio estabelecer aqui nesta terra, para que um dia esta igreja, este reino constituído pelo sangue de Jesus Cristo, possa estar com Ele na eternidade. Mas isso, irmãos, é necessário que a gente compreenda que nós estamos diante de um Deus que é justo, um Deus que vem ao nosso encontro, oferece a nós a oportunidade do perdão, oferece a nós a oportunidade de sermos zerados do pecado que nos condena à separação eterna de Deus, para podermos caminhar na sua presença, para podermos herdar o reino que Ele tem preparado,
para que um dia nós possamos estar juntos na eternidade, desfrutando de toda a graça, de toda a bondade de Deus. Não mais como nós vivemos ainda aqui nesta terra. Porque talvez você aqui nesta noite diz, poxa, pastor, que mensagem maravilhosa esta. Mas isso ainda não acalenta o meu sofrimento. Isso não tira as minhas angústias. Isso não tira as minhas lutas. Eu continuo tendo problema. Eu continuo tendo dificuldades. Há coisas que às vezes crescem diante de mim tão gigantescas que parece que não tem fim. E como que eu lido com isso? Então, queridos, é isto que Jesus veio fazer. Jesus diz que Ele veio para aliviar o fardo que você está carregando. Porque o que cria este fardo pesado sobre você é o quê? O pecado. O pecado da desobediência, de caminhar longe do princípio, longe do projeto, longe do plano de Deus. Aquilo que Deus tem para a sua vida. E aquilo que Deus tem para a sua vida é a salvação eterna. Então, pensando nisso, nós queremos falar o que, primeiramente, é ser um discípulo de Jesus. O que realmente acontece para que, depois que eu me torne um discípulo, eu possa continuar vivendo uma vida que glorifique a Deus. Primeiro, eu preciso, então, entender que Jesus está chamando. E a palavra de Deus diz que Jesus veio chamar a todos. Lembra o que está escrito lá em João 3,16? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para o quê? Amém. Obrigado, irmã. Então, meus queridos, Jesus veio a este mundo porque Deus enviou para que você não perecesse, mas recebesse a vida eterna. Lá no Evangelho de João, ele instruindo os seus discípulos, falando para as multidões, ele vai dizer que aquele que ouve a sua voz, aquele que crê naquele que o enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É este o perdão que Jesus vem trazer, e para que você então se torne um discípulo de Jesus, você precisa aceitá-lo como Senhor e como Salvador da sua vida. Mas como que isso acontece? Primeiro você precisa ouvir a voz de Jesus. Jesus estava diante da multidão, estava dizendo, olha, se vocês que estão me ouvindo querem participar do meu reino, se vocês que estão me ouvindo querem fazer parte do reino de Deus, primeiro vocês precisam ouvir a minha voz, aceitar aquilo que eu estou dizendo, e aí então vocês precisam negar as suas vontades, negar a sua própria vida, aceitar a sua cruz, ou pegar a sua cruz, e então seguir-me. Qual é essa cruz que Jesus está colocando diante de nós? Pode ter certeza que nem de perto é igual a dele. Nem de perto, meus queridos. Ela é parecida com aquela que ele ia carregar por amor de nós. E por isso, então, ele, depois de se revelar como, ou ser revelado por Deus, através de João Batista, como o Messias, o Salvador, o enviado de Deus, que veio para salvar o mundo, que veio estabelecer o reino de Deus entre os homens. Depois, então, ele sai a caminho, e aí a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, no capítulo 4, do verso 18 a 22, diz, e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede no mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo a rede, seguiram, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes.
e chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E a partir de então, Jesus com os seus discípulos começou a percorrer as cidades e aldeias para ensinar o evangelho do reino de Deus. Vejam, meus queridos, então, que Jesus, ele veio fazer discípulos. Mas, para isso, ele começa a andar pelas aldeias. Ele começa a ir pelo caminho, no sentido de encontrar os discípulos entre a multidão. E ele, então, chega e começa a chamar alguns para fazer parte do seu reino. E eles, quando ouvem a voz de Jesus, logo obedecem e deixam tudo para trás e seguem o seu mestre. E a pergunta é: e você, que nesta noite disse que tem Jesus como Senhor e Salvador, você continua ouvindo a voz do seu mestre? Como quando ele te chamou? Talvez você que está aqui nesta noite e que ainda não tenha ouvido o chamado, eu quero dizer para você que hoje, agora, neste momento, ele está te chamando através desta palavra, porque ele quer te fazer discípulo. Mas é você quem vai decidir. Aqueles pescadores, os primeiros discípulos de Jesus, deixaram tudo para ir ter com o seu mestre, para caminhar com o seu mestre. Discípulo só se torna discípulo quando ele aceita o seu mestre como Senhor da sua vida e ele passa a segui-lo. Neste momento, estes homens são os primeiros discípulos de Jesus, mas vejam que Jesus está chamando discípulos para irem junto com ele, e enquanto vão com eles, estes também devem fazer o quê? Discípulos. Veja que Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, meus queridos, então, discípulo de Jesus é toda pessoa que, sendo salvo por meio da fé em Jesus Cristo, passa a segui-lo como Senhor. E desta forma, o discípulo deve gerar discípulo. Esse é o propósito de Jesus. Quando ele me chamou, quando ele te chamou, e como ele está te chamando agora para fazer parte desse grande projeto de Deus. Irmãos, mas aí você pode estar pensando: pastor, mas eu vou ser chamado para trabalhar, e o que eu ganho com isso? Muito mais do que o mundo pode te dar. Muito mais do que você pode conquistar com as suas forças ou com a sua capacidade. Talvez de buscar poder, riqueza, finanças, sei lá o que você desejar. Jesus tem algo que é muito mais precioso do que isso. Ele tem uma vida eterna para te dar na presença de Deus, longe da condenação eterna. Porque aqui neste mundo, com as suas forças, com a capacidade que Deus te deu, você pode fazer grandes projetos, realizar grandes coisas, se tornar uma pessoa, quem sabe, famosa, conhecida, cheia de poder, cheia, vamos dizer, de riquezas. Mas é só isso. E isso vai passar. Vai chegar um tempo que a sua vida vai inspirar nessa terra. Quando chegar esse momento que Deus chamar você, aí diz a palavra de Deus: e o que você tem preparado? Para quem serás? E aonde você vai estar na eternidade? E todos nós, conhecendo mais a fundo ou menos a palavra de Deus, sabemos que existe dois caminhos: um estreito, que nos leva em direção a Jesus Cristo, através de Jesus Cristo,
até ao céu. E existe um caminho largo, espaçoso, e que ao final dele chega um abismo, que a Bíblia chama de inferno, um lugar de tormento, aonde as pessoas serão atormentadas eternamente. Mas o grande problema é que eu só posso enxergar isso se eu estiver com os olhos da fé, crendo naquilo que Jesus está dizendo. Portanto, um discípulo precisa crer no seu mestre. E Jesus está dizendo que aquele que ouve a sua voz e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Então, é isso que nós precisamos entender, meus queridos. Por isso nós precisamos ouvir a voz de Jesus. E a voz de Jesus está ecoando no meu ouvido, no seu ouvido, dizendo que Ele te ama e foi por você que Ele veio, e foi por você que Ele foi para a cruz. E Ele quer te resgatar da condenação, Ele quer te tirar do pecado que muitas vezes dá um jugo pesado sobre você. Ele quer te trazer para a sua presença e quer caminhar com você. Ele quer te tornar um discípulo. E assim, meus queridos, então, Ele vem ao nosso encontro e nos chama para nos ensinar como fazer. Foi assim que Ele fez, quando Ele começou a chamar os seus primeiros discípulos. E durante 3 anos, ou um pouco mais, Ele caminhou junto com os seus discípulos, instruindo-os e ensinando-os sobre o reino de Deus, sobre o projeto de Deus para salvá-los, para levá-los para a presença de Deus, mostrando que o único caminho, o único meio de chegar a Deus era através dele, era através de Jesus. E por isso, queridos, nós precisamos, ao ouvir a voz de Jesus, tomar uma decisão. Você quer ser um discípulo de Jesus? Essa pergunta que a palavra de Deus, que Jesus está fazendo para você nesta noite. E se você já é um discípulo de Jesus, você precisa entender que você faz parte de um grande projeto, o qual Jesus iniciou. Mas, para ser um discípulo de Jesus, então, como nós estamos entendendo, é necessário o quê? Reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador das nossas vidas. E eu quero mostrar um exemplo de um homem que teve um encontro com Jesus, que ouviu a voz de Jesus e que tudo na sua vida foi transformado. Tudo o que ele sonhava, tudo o que ele tinha projetado para si, tudo o que ele vivia diante da sua religiosidade, foi colocado perante o seu mestre e, ouvindo a instrução do seu mestre, ele se rendeu e viveu a sua vida para glorificar a Jesus. Eu estou falando do apóstolo Paulo, que depois daquele encontro com Jesus, ele, depois de viver na presença de Jesus, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Este é o discurso, este é a atitude, ou esta é a atitude de um homem que entendeu a morte de Cristo na cruz. Ele entendeu que quando Jesus estava indo para aquela cruz, quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu junto com Cristo, porque o homem velho, o pecado que estava nele, morreu junto. Mas quando Jesus ressuscitou ao 3º dia, ele entende que ele ressuscitou junto com Jesus para a eternidade. Então ele foi crucificado com Cristo, e a vida que ele vive agora, ele vive em quem? Em Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, seu discípulo. Será que
nós podemos entender o significado disso, irmãos? Então, no processo de discipulado, o que deve ficar claro é que o discípulo tem um compromisso de chamar outros para ensinar o que aprendeu do seu mestre. A palavra discípulo no grego é matetes e significa aluno, aprendiz, ou aquele que se entrega ao ensino de alguém. No caso dos discípulos de Jesus, aqueles que se entregam ao ensino de Jesus. E assim se torna um discípulo, assim começa a caminhar ao lado de Jesus. Mas é importante nós entendermos, irmãos, que quando Jesus começou esse processo, e quando ele chamou seus primeiros discípulos, ele tinha muito claro em mente que os seus discípulos deveriam multiplicar e fazer novos discípulos. Não é isso o texto que nós lemos? Então, está diante de nós o grande desafio. E vejam que o apóstolo Paulo, ele é alvo deste processo. Porque o que acontece na vida do apóstolo Paulo, apesar de ser uma conversão incomum, porque não é da forma como no normal acontece, o apóstolo Paulo era um homem extremamente religioso, conhecedor daquilo que a palavra de Deus, através das escrituras, através dos profetas, diziam de Deus, e conforme ele disse no texto que nós lemos, ele era grande conhecedor, e da idade dele, daqueles que viviam no seu tempo, ele superava todos, e que era um homem tremendamente comprometido com aquilo que ele conhecia de Deus. Mas agora ele tem um encontro com Jesus. A partir do capítulo 9 do livro de Atos, nós vamos encontrar ali o momento do chamado do apóstolo Paulo. Ele estava a caminho de Damasco, levava em suas mãos uma carta que lhe dava autoridade para algemar e prender e levar prisioneiro todos os cristãos que eram discípulos de Jesus. Todos que ele encontrasse. Mas a caminho de Damasco, enquanto eles estavam indo, enquanto o apóstolo Paulo, que naquele momento era Saulo, estava indo para cumprir o seu desejo, como zeloso que era na sua religiosidade, achando que os discípulos de Jesus eram apenas uma seita e que estavam, vamos dizer, incomodando a sua religiosidade, ele então vai para prender aqueles, mas no caminho ele encontra Jesus. E ao encontrar Jesus pelo caminho, aquele homem é transformado. A partir do capítulo 9, nós vemos que depois que Jesus se encontrou Paulo se encontrou com Jesus, ele ficou cego, depois de ouvir a voz de Jesus, e foi conduzido até Damasco a um lugar. E aqui eu quero que os irmãos prestem atenção, porque Deus, através de Jesus, chama os discípulos, mas Ele dá a nós, homens, que tornamos-nos discípulos, o papel de discipular, de acompanhar, de instruir, de ensinar aquilo que Jesus, aquilo que o Mestre ensinou a nós. Veja que o apóstolo Paulo, ele, nos seus primeiros passos, no seu primeiro momento do chamado, ele vai ter um discípulo chamado Ananias, que vai acompanhá-lo. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra lá, em Atos 9, a partir do verso 23, se eu não me engano. Nós encontramos ali aquele momento em que Ananias é chamado por Deus para ir orar por Paulo. Mas veja que quando Ananias ouve de Deus que ele tinha que orar por Saulo, ele começa no seu coração a tentar de alguma forma escapar daquela missão, porque no seu coração ele não achava que Saulo seria digno da salvação,
seria digno de se tornar um discípulo de Jesus. Porque Saulo era um perseguidor, além do medo, além do temor do que poderia acontecer com a sua vida. Então ele começa a questionar Deus. Mas este homem, é este que o Senhor quer tornar um discípulo? Vejam, queridos, que Deus não escolhe as pessoas pelo que elas são diante da sua palavra. Ele pode pegar aquele assassino que talvez você despreze e tornar um discípulo dele. Ele pode pegar qualquer pessoa que às vezes você olha com os seus olhos e diz, essa pessoa não merece. Talvez você, quando está diante da palavra de Deus, diz, mas eu não mereço, porque eu sou pecador. Mas Deus fala para Ananias, dizendo, Ananias, vá até lá, a tal lugar, e lá está um homem chamado Saulo, e eu quero que você ore por ele, e que você diga para ele, que ele agora vai ser meu discípulo, e que ele vai sofrer como ele fez os meus discípulos sofrerem perseguições. Agora ele vai caminhar. Veja que a missão deste discípulo chamado Ananias não era fácil, meus queridos. Quantas vezes Deus pede para nós ir orar com alguma pessoa? Quantas vezes Deus está falando para mim, dizendo, vai lá, fale de Jesus, fale das boas novas para esta pessoa. E a gente fica ali, mas o que ela vai pensar, o que ela vai achar? Eu não sei falar, e a gente começa a dar desculpas. Mas Ananias aqui, um discípulo do Senhor, ele está perante Deus, disposto agora a obedecer. E mesmo aquele homem, que era um homem difícil, que era um homem duro, um homem que tinha poder nas mãos para fazer mal para os cristãos, inclusive para Ananias, ele, quando chega na presença de Saulo para orar, o que ele diz? Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou para orar para você, para que você veja. Irmãos, veja o carinho que este homem agora chega diante. Isso faz toda a diferença, meus queridos, porque aquele homem agora, como um discípulo, ele está sendo tratado por um outro discípulo de Jesus, a quem ele perseguia, a quem ele tinha autoridade para condenar e pôr na prisão, e aquele homem agora chega diante dele e diz, meu irmão, eu vim aqui para orar por você. É isso que Deus faz, irmãos. É isso que Jesus faz no coração do discípulo. E Ananias, então, ora com Saulo e logo em seguida alimenta ele, porque ele já estava 3 dias sem comer, sem forças, alimenta ele e depois batiza ele para que ele se tornasse discípulo de Jesus. Mas ele já era discípulo desde o momento em que ele ouviu de Jesus, creu em Jesus e decidiu caminhar na presença de Jesus. Agora Ananias, o discípulo que está gerando um discípulo, vai dar os primeiros passos na fé daquele homem. Mas na vida deste homem, Paulo, tem um outro discípulo chamado Barnabé, que fez toda a diferença na vida deste homem. Este homem, Saulo, era temido entre os discípulos, e os discípulos não aceitaram com facilidade de que aquele homem tinha se convertido. Eles tinham lá suas desconfianças, mas aí surge o discípulo chamado Barnabé, chega a Paulo, e chega ao seu lado e diz, Paulo, eu vou caminhar contigo, eu vou estar do seu lado. E ele chega perante os discípulos em Jerusalém e apresenta Saulo e conta aos discípulos do que havia acontecido com ele, da forma como ele tinha sido chamado para ser um discípulo de Jesus. E aqueles homens então recebem Saulo para que ele passe a fazer parte dos discípulos de Jesus. E diz a palavra de Deus que eles pregaram e por muitos dias o apóstolo Paulo, com
autoridade falava de Jesus. Mas vejam, meus queridos, que o discípulo, ele ouviu o chamado, aprendeu, ele já se tornou o quê? Um discipulador. E aí que nós precisamos entender, meus queridos, que também, dentro do propósito de discípulo de Deus, ou do chamado de Jesus, nós devemos reconhecer que o discípulo tem um compromisso com a evangelização. Todos nós, na grande comissão, somos enviados como discípulos para fazer o quê? Evangelizar. Nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar das boas novas, as pessoas vão ouvir, e quem vai transformar os seus corações é quem? Espírito Santo. Mas, a cada pessoa que crê, a cada pessoa que aceita Jesus como Senhor e como Salvador, torna-se um discípulo. E um discípulo precisa de acompanhamento. Jesus acompanhou os seus discípulos durante 3 anos, os apóstolos acompanhavam os seus discípulos, e assim sucessivamente ia acontecendo, um auxiliando o outro, mas cada um produzindo discípulos, porque para isso eles foram chamados, assim como nós somos chamados hoje. Veja, queridos, então, que há um grande erro quando nós pensamos que para eu ser um discípulo de Jesus e sair para fazer um novo discípulo, eu preciso ter um conhecimento teológico, talvez um curso de teologia, talvez um preparo muito bem amparado para que eu possa falar de Jesus. Mas vejam que a palavra de Jesus aos seus discípulos é para que eles fossem e falassem quem era Jesus e o que tinha acontecido na vida deles. É o primeiro passo. Se você se converteu, você ainda não tem conhecimento, se você creu em Jesus, você é um discípulo, e você já faz parte dessa grande comissão, e você pode falar daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Veja o caso de aquela mulher samaritana. Ela teve um encontro com Jesus. A sua vida era toda torta pela conversa que ela tinha com Jesus, mas naquele momento em que Jesus se revela a ela, ela reconhece a autoridade de Jesus, reconhece que era o Messias. O que ela faz? Ela sai evangelizar. Ela ainda não tinha conhecimento para falar do reino de Deus, mas ela tinha como falar de Jesus. E ela trouxe uma grande multidão à presença de Jesus e seus discípulos para que aquelas pessoas pudessem ouvir do projeto de Deus. E assim serem ou se tornarem discípulos de Jesus. Se nós podemos ver também o exemplo do Gadareno, lembra daquele homem que tinha uma legião de demônios, que andava nos sepulcros e que fazia terror na cidade. E quando ele teve um encontro com Jesus, e que foi liberto daqueles espíritos, recebeu a libertação de Jesus, ele disse: Senhor, deixa-me te seguir, deixa-me caminhar com o Senhor. E o que é que Jesus diz? Ainda não. E imediatamente Jesus o comissionou para ir àquela cidade e pregar o que tinha acontecido na vida dele. E eu posso ter certeza, irmãos, que através do testemunho daquele homem, através do que ele falava para as pessoas, muitas pessoas vieram ter com Jesus e vieram ter com os discípulos para assim serem evangelizadas, conhecerem o propósito de Deus e se tornarem discípulos de Jesus. Então, meus queridos, nós não temos desculpa para sermos discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus é chamado para fazer discípulo de Jesus. E diante disso, também temos o discipulador, aqueles que são mestres, aqueles que têm conhecimento, aqueles que vão estar ensinando, aqueles que vão estar instruindo a pessoa a caminhar. Mas o processo de discipulado começa com o discípulo que recebe Jesus como Senhor e Salvador e começa a conviver com outras pessoas ao ponto de ensiná-los. Por isso, é necessário que você, então, viva, que você tenha uma comunhão com outras pessoas.
o pastor Fernando Brandão nos ensina no seu livro Igreja Multiplicadora, que o envio do novo discípulo com a missão de fazer novos discípulos não é uma etapa do discipulado e muito menos uma ação que tenha lugar somente depois do agregar, ou seja, depois que a pessoa aceita, ou do aperfeiçoar, mas uma consequência do próprio chamado para ser discípulo, pois todo discípulo de Jesus é comissionado a ser um multiplicador. Por isso ele disse aos pescadores: sigam-me e eu vos farei homens, ou pescadores de homens. Irmãos, há muito mais para nós falarmos. E eu estaria falando sobre agora o discipulado, o discipulador. Mas eu quero parar por aqui nesta noite. Eu quero que você esteja refletindo sobre como você está vivendo como discípulo de Jesus. Será que você realmente está cumprindo com o papel de discípulo de Jesus? Se você aceitou Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, você já foi comissionado como discípulo a ser um multiplicador, a dar continuidade às boas novas, para que outras pessoas possam receber o presente maravilhoso que Deus tem para salvar a humanidade. Feche os seus olhos. Você tem certeza que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador da sua vida? Você tem essa convicção? A palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 8, diz que o discípulo de Jesus produz fruto. Porque ele aceita a palavra de bom e reto coração e desenvolve a sua fé com perseverança, produzindo assim bons frutos. Isto é, multiplicando e fazendo novos discípulos, para que juntos possam alcançar a bênção do lar eterno, na presença de Deus, longe da condenação. Eu posso, com toda certeza, dizer nesta noite para você que está ouvindo aqui: é você que escolhe se quer ser discípulo ou não de Jesus. Mas a sua decisão implica no seu futuro eterno. Caminhar com Jesus é estar vivendo em relacionamentos saudáveis. Relacionamento com pessoas que são discípulos e também com pessoas que são o alvo de serem discípulos para Jesus. Por isso, nós devemos amar como Jesus amou. Primeiramente a nós, e depois ao próximo. Porque esse é o grande mandamento de Deus. Amai a Deus com todas as vossas forças, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Deus, através de Jesus, está te chamando esta noite. Você quer ser um discípulo de Jesus? Para ser um discípulo de Jesus, basta apenas crer que Ele é Senhor e que Ele será o Salvador da sua vida. Ou melhor, que Ele é Salvador e que será Senhor na sua vida. E a pergunta é: você quer aceitar Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida?
Você não precisa me responder isso agora. Eu quero que você responda para você mesmo. Mas se você quer, se você entendeu que você precisa ser um discípulo de Jesus, quer aceitá-lo como Senhor, como Salvador da sua vida, então você precisa tomar uma decisão. E assim como Jesus enfiou Saulo até Ananias e até Barnabé, Ele está enviando você aqui esta noite. E eu, como Ananias, como Saulo, quero acompanhar você nessa caminhada com Cristo. E se você quiser, eu estarei ali na porta, pronto para te abraçar e para caminhar contigo, para que você possa aprender, assim como os discípulos aprenderam com Jesus, assim como os discípulos ensinaram as gerações que chegam até nós hoje. Mas lembre, o primeiro passo é que você precisa negar a si mesmo. Você precisa tomar uma decisão de seguir o seu mestre, que você vai aceitar como Senhor, como Salvador. Se você quer isso para a sua vida, convide Jesus neste momento, para que Ele entre, para que Ele tome a sua vida, e para que você se torne discípulo. E eu quero orar, e depois eu vou estar ali, esperando te dar um abraço, e caminhar com você, como Barnabé caminhou com Paulo, e como Paulo caminhou com Silas, com Timóteo, e com tantos outros. Quantos filhos, quantos discípulos Paulo fez, porque ele entendeu o que é ser um discípulo, e aonde o discípulo do Senhor vai chegar. Pai, nós queremos agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Deus, por tudo que nós vivemos aqui nesta noite, por esta palavra que vem ao encontro dos nossos corações, para nos fazer refletir o tão grande e maravilhoso amor gracioso do Senhor, em de nos chamar para fazer parte, ó Deus, da família de Deus, do reino de Deus,